Opa, meu nome é Pedro. Eu sou a Isa. A gente está graduando Psicologia na Unialfa. A gente vai apresentar um podcast junto com o professor Tiago e a professora Karina com o tema saúde mental. Então, vem acompanhar com a gente. Oi pessoal, estamos começando mais um Pod Psico. Esse é o nosso segundo podcast. O tema de hoje vai ser sobre saúde mental. Nós estamos aqui com a professora Karina, nossa querida professora. Eu vou falar um pouquinho sobre ela, a graduação dela. Formada em Psicologia pela UEL e especializada em Gestão de Políticas Públicas para Infância e Juventude pela UEM. Também é mestranda no programa de pós-graduação interdisciplinar Sociedade e Desenvolvimento pela Unespar e atua como psicóloga da Secretaria do Estado da Justiça e da Cidadania lotada no Centro de Socioeducação Valdir Collin em Umuarama e docente do curso de Psicologia na Faculdade Unialfa. E com o nosso outro queridíssimo professor Tiago Citoni, que é mestre em doutorando em Filosofia da UNOeste. É especialista em educação, política, sociedade, psicólogo fenomenológico, existencial e docente do curso de psicologia da faculdade da Unialfa. Por que vocês escolheram essas profissões em questão da psicologia, essa graduação, as áreas que vocês estão atuando no momento? Conta um pouquinho pra gente. Bom, primeiramente é um prazer estar com vocês, queridos e queridas, é um prazer de verdade. Prazer é todo nosso. De verdade. Quer começar, cara? Não, fica à vontade, pode ficar à vontade. O curso de psicologia ele apareceu, talvez eu devesse rever o Thiago de 17 anos de idade, né, na psicologia. Ele apareceu para mim como uma alternativa de profissão que valorizasse o humano e que tivesse bases muito consolidadas nas ciências humanas. Nunca fui afim de ciências biológicas ou exatas da Terra, por exemplo. Quando descobri a psicologia e que ela poderia, das vertentes dela, sejam mais vinculadas às ciências médicas, até mesmo às ciências exatas, né, avaliação psicológica. E quando eu percebi que psicologia social, né? E quando eu percebi que rolava essa psicologia que se baseia fundamentalmente filosófica, foi aí que eu encontrei as minhas raízes, né? E daí que me enveredei para a fenomenologia existencialista da França do século XX, mas também recente. E daí não tive, talvez, as abordagens filosóficas, tanto a fenomenologia quanto a psicanálise também, elas não nos deixam cegos para a filosofia, a gente precisa recorrer a eles também. Uhum. Por isso do mestrado e doutorado e depois da especialização, né? E agora eu para vocês sobre esse cara. Gente, obrigada também pelo convite, por estar aqui ao lado do professor Tiago, né, que é um prazer, e ao lado dos meus alunos. Foi no semestre passado, né, mas Sim. Continua aqui presente. Sim. Não, mas daqui a um tempinho já vai estar com a gente de novo. Com certeza, com certeza. A escolha da psicologia, na minha vida, aconteceu muito quando eu era muito jovem. Então, praticamente, desde os meus 14, 15 anos, eu sabia que eu queria ser psicóloga, embora tenha aberto outras possibilidades também, né? Porque o adolescente, o jovem, ele tem que pensar em várias possibilidades. Mas a psicologia era muito claro. Mas eu preciso ser honesta que é uma escolha um pouco egoísta, né? Porque eu lembro nas primeiras aulas da psicologia, lá em 2001, que é uma pergunta, né? Por que você escolheu psicologia? E, em geral, a gente responde, porque eu gostaria de ajudar o outro. No meu caso, eu preciso ser honesta, que não é a primeira coisa que passava na minha cabeça. Eu tinha uma curiosidade por entender o que as pessoas sentiam, o que elas pensavam e por que elas se comportavam daquela maneira. Entender melhor as outras pessoas. Isso. Então, isso é o que me movia. Então, é um pouco egoísta, né? Mas foi uma escolha. E aí, um pouco diferente da trajetória do professor Tiago, a minha sempre foi no sentido mesmo do contato, né? Não num estudo mais filosófico, mas realmente numa prática, numa atuação junto
a comunidade, né? Principalmente a minha ideia enquanto aluna era na área de saúde, na área hospitalar, da atuação com as pessoas que estavam, né, em sofrimento em decorrência de alguma doença, né, física mesmo. Só que depois eu fui para a área social e fui entendendo e gostando dessa possibilidade de uma psicologia voltada para a comunidade, né? Então, acho que por isso também meu caminho acabou sendo esse, né? Até por conta das escolhas profissionais. Então, eu hoje entendo que a minha escolha pela psicologia, que a gente escolhe, continua escolhendo, né? Não é só lá na adolescência. Assim como vocês vão continuar escolhendo. A escolha, acho que ela se dá por isso, por acreditar que a psicologia ela pode contribuir com a comunidade. E é muito essa questão de a gente entra, os professores mesmos falaram, né? A gente entra falando, não, eu quero seguir nesse caminho, né? Sim. E com o tempo você vai vendo novas coisas, você vai se descobrindo, né? E você, igual, eu lembro que você comentou que hospitalar, e eu falo, por que hospitalar, né? Então, você se descobre, é um autoconhecimento que você vai tendo, né? Sim. E estar aberto a isso, porque a psicologia tem um leque muito grande. Sim. Com né? certeza. Muito amplo. Só para vocês entenderem um pouquinho melhor do podcast, do que a gente está realizando aqui, a gente está realizando esse projeto para levar as informações aos acadêmicos, não somente a eles, mas também para uma sociedade ao todo, porque é algo totalmente diferente do que a gente está vivendo no dia a dia. Então é bom a gente aprender dessa maneira, a gente aprender dessa forma. E a gente fez algumas perguntinhas para vocês, viu? Vamos lá. A gente discorrer nesse assunto e marcar nessa aventura, né? Vamos lá. Qual é a diferença de saúde mental e saúde emocional? Vai. Tá aqui um pouco? Fica à vontade, Thiago. A gente pode pensar, pensando, já que a Karina deu um tom também de política pública, a OMS, bom, tem toda uma trajetória do que significa saúde. Mas vamos ser contemporâneos, vamos pensar para a Organização Mundial de Saúde. Ela vem falando que saúde é um total equilíbrio de bem-estar social e que tem a ver com produtividade, tem a ver também com o nosso reconhecimento enquanto indivíduos que são cidadãos e especialmente aquela ideia de independência, de autonomia. Quando a gente fala de saúde emocional, me parece que está muito mais ligado ao gerenciamento das emoções. Tristeza, alegria, culpa, raiva, etc. Quando a gente pensa em saúde mental, me parece que são justamente as categorias psicológicas de bem-estar, de resiliência, de resistência frente a algumas situações que nós não escolhemos na vida. Mas também aquela ideia tanto de fatores econômicos, fatores históricos, fatores políticos, que a gente está envolvido, né? Que tudo isso contribui, né? Para a saúde mental? Sim. E saúde não é só ausência de doenças. A gente tem muito essa ideia que eu tenho saúde só porque eu não estou doente, né? Mas tem muito mais por trás e fatores que colaboram com isso. Sim. E eu penso também, Thiago, que saúde emocional é um termo socialmente mais aceito. Porque a saúde mental ainda é um termo associado à doença mental. E aí a saúde mental e a doença mental associada à ideia da loucura. E aí da loucura, as pessoas têm aversão. Né? E a saúde emocional está sendo utilizado por diversas áreas do conhecimento. Dentro da psicologia, porque ela tem um motivo para isso, de pensar essa questão de como a gente lida com as emoções e tal. Mas também é um conceito que está sendo apropriado por outras áreas, tanto científicas quanto não científicas, que usam disso numa vertente um pouco mais comercial do termo. Então, falar de saúde emocional, vende. Falar de saúde mental... Inteligência emocional, sim, né? É um termo muito usado. sim. Você tem inteligência emocional? Isso. Né? Aprenda a ter inteligência emocional. E quando o Thiago fala, né, da questão econômica, social, ele vende esse termo porque ele passa muito mais a ideia de que a saúde emocional ela depende do indivíduo. Embora o próprio conceito da Organização Mundial de Saúde, quando pensa a saúde mental como um equilíbrio, parece que também compete ao indivíduo encontrar o equilíbrio. Exatamente. A gente vive num sistema
bastante excludente, né, em que grande parte da nossa população vive na pobreza, vive na miséria, vive em situações de violência, mas cada um é responsável pela sua saúde mental, né? Então, acho bacana a gente poder conversar sobre essas diferenças e problematizar isso para que a gente entenda que a saúde mental, ela realmente é uma questão mais ampla. Ela envolve lidar com as nossas emoções, é uma habilidade que é importante que cada pessoa desenvolva, mas ela também tem a ver em a gente poder ter um olhar crítico, né, para a nossa realidade, para que a gente possa desenvolver aí sim essa autonomia. Porque a autonomia, ela passa por um reconhecimento da criticidade. Porque, né, de que adianta eu ser autônoma se eu não conseguir perceber que o que eu vivo na sociedade não é culpa minha somente. Existe um sistema. Se eu não tiver essa compreensão e essa criticidade, eu adoeço. Exatamente. Né? Exatamente. Eu adoeço. Então, é importante a gente poder falar sobre isso, né? Perfeito. Até porque quando a gente pensa na ideia do sistema que é organizado de uma forma a excluir vidas, a gente começa a ver a saúde mental com raízes um pouco mais profundas. Né? Aliás, essa tese da Organização Mundial de Saúde, que a Karina coloca e problematiza, ela é problematizada até hoje. Até mesmo até aquela ideia de estudos recentes de pensar o sujeito biopsicossocial ao invés de integralidade. Da ideia que muitas vezes o biopsicossocial ele é uma espécie de ver o ser humano de uma forma cindida. Fragmentada, né? Fragmentada, no sentido bio vem primeiro, o psico vem segundo, o social vem terceiro. Como se fosse uma categoria de hierarquia. E daí, quando a gente parte para uma crítica mais integral, ou melhor, das políticas públicas e da psicologia social, que vem denunciando todo um sistema de opressão, a gente percebe que muitas vezes existem dois caminhos da saúde mental. Aquela que está a favor do capital e da exclusão e do acúmulo de riquezas, e aquela que não, que tem resistência a isso. A pessoa tem que ser, como, né, a prof falou, você se enxergar, né, é muito importante você se enxergar como individual, mas também se enxergar em sociedade, né? O seu individual junto com o individual do outro, a minha subjetividade junto com a sua, e o que isso muda em mim, o que eu mudo em você, né? Porque eu lembro até hoje, não lembro a professora exata que falou, mas que se eu tivesse nascido em outra família, se eu tivesse nascido em outro estado, eu seria uma pessoa diferente, né? 50% da minha personalidade, mas os outros 50% das minhas atribuições sociais, né, das minhas vivências sociais. Então, você parar e pensar, meu Deus, né, se eu tivesse nascido em outra família, eu seria outra Isabelle, né? E é engraçado pensar isso. Sim. E as pessoas não enxergam isso, elas só ficam muito fechadas em si, né? E a gente, somos todos vivendo no mesmo estado, na mesma cidade, no mesmo país, então o que o outro faz também tem a ver comigo, né? Sim. A gente, como sociedade, você vai sair prejudicado, ou então você vai sair num benefício, só que fica tudo muito fechado, né? Essa diferença tipo, de realidade, eu falo assim, questão de saúde mental, a gente sabe que tem uma diferença. Isso é muita diferença em questão, assim, tipo, mudando de uma pessoa para outra, assim, só para eu entender melhor, assim, que eu fiquei com uma dúvida nisso. Eu acredito que por causa disso que a Isa falou, né? Não, né? A gente sempre pensar nos gêmeos, né? Gêmeos, eles são, mesmo os gêmeos idênticos biologicamente, né? Eles são pessoas completamente diferentes. Sim. Porque mesmo que eles estejam na mesma família, à medida que eles vão se desenvolvendo, eles vão ocupando outros espaços sociais, né? Outros espaços de socialização. E eles vão lidando e apreendendo a realidade de uma maneira diferente. E é isso que nos constitui sujeitos, né? De que nunca alguém vai lidar com a realidade da mesma maneira que eu. Né? Então, são modos diferentes de subjetivação mesmo, né? De sermos sujeitos, que a gente vai construindo nessa relação com o outro mesmo, né? Perfeito.
Não tenho nada a acrescentar. Falou tudo. A Karina falou tudo e mais um pouco. Assim, a gente já pode passar para a próxima pergunta. Tem algo tudo tranquilo? Tranquilo. Estamos nas suas mãos. Ó, é correto afirmar que a saúde mental do indivíduo depende do meio social em que ele vive? Nossa, já perfeito, Exato. né? Sim, Eu sim. acho que já entrou no... Sobre É sobre isso É mesmo. sobre isso. E seria bastante leviano e bastante enviesado pensar esse sujeito descontextualizado. Sim. E talvez é por isso que na formação em psicologia seja tão importante a psicologia social. Uhum. Quando a gente pensa nas abordagens clínicas, a gente vê um foco microscópico sobre o sujeito, né? E quando a gente vai para a psicologia social, ela pega esse foco microscópico e dilata. E daí a gente vê todas as estruturas que vão interferir nessa existência. E isso essa é uma questão muito, muito importante. A gente não pode ver o sujeito histórico descontextualizado. Muito menos a saúde mental dele. Eu me lembrei, enquanto você falava, Thiago, de uma frase da Silvia Lane, que ela diz, é uma questão que ela faz, né? É possível uma psicologia que não seja social? Independente da sua linha teórica, da sua área de atuação, é possível excluir a sociedade da compreensão do indivíduo, né? Então, nesse sentido, pensar que a psicologia vai estudar processos unicamente individuais é uma visão equivocada. Talvez no começo da psicologia a gente tenha tido esse tipo de pensamento, mas, né, nesses anos de profissão que a gente tem, de ciência, né, psicológica, essas questões já foram mais esclarecidas, né? Porque se a gente não considerar, a gente não tem uma psicologia que não tem compromisso social. E não é esse tipo de psicologia que a gente quer, que a gente propõe, né? E aí a gente, numa coletividade, né, de profissionais e estudantes de psicologia e do conselho que rege a nossa profissão também, né? É porque o meio que a gente está é uma sociedade, né? Antes, quando eu era menor, quando eu comecei a aprender o que era sociedade, eu achava que era tipo o mundo, né? A sociedade são todas as pessoas do mundo, todas as pessoas do Brasil, algo muito grande. Aí depois eu comecei a ver que não, minha casa ali, eu criancinha, eu tava numa sociedade, né? Eu frequentar a igreja era outra sociedade. Eu ir, né, pra escola, outra sociedade. Então, cada ambiente que você tá é uma partícula, uma experiência né? diferente. A gente pode pensar que o produto que nós comemos, os equipamentos que nós usamos, todos vieram um trabalho de outras pessoas que estão inseridas numa sociedade. A gente pisa num chão que é social. Sim. É como se fosse aqueles quebra-cabeças que tem muitas e muitas e muitas peças que a gente demora dias pra montar. E cada pecinha é uma partezinha da sociedade e o mundo é o quebra-cabeça inteiro, né? Isso. E é muito complexo, demanda tempo, demanda paciência pra você montar esse quebra-cabeça, né? E é que nem a... E que fica mais fácil de montar quando a gente está na relação com Quando o a gente outro. tá com o outro, Sozinho. que daí você tá conversando, tá descontraindo, né? Que é exatamente isso. Tá, vamos pra próxima. Essa daqui é mais direcionada à Prof. Karina. Diga. O que são jovens privados de liberdade? E em quais aspectos, normalmente, esses jovens são privados? Então, a gente tem, né, se for pensar no conceito de juventude, a gente tem um conceito um pouco mais ampliado. Mas, falando da minha realidade, é a realidade dos adolescentes privados de liberdade, que daí são jovens de 12 a 18 anos, né, incompletos, podendo chegar a 21, que praticaram algum ato infracional, que é equiparado a uma contravenção a um crime, né, dentro, se a gente fosse comparar com o sistema penal adulto, mas que na área infracional, na área da infância e adolescência, a gente fala que é um ato infracional. Então, eles praticaram um ato infracional e aí, como forma de responsabilização, é possível, dentre outras alternativas, que eles sejam privados de liberdade através de uma medida que se chama de socioeducativa, que se chama de internação. Então, é esse público que está, né, numa privação de liberdade nesse perfil de adolescente. E a gente tem também um público que é jovem, que ocupa
grande parte do nosso sistema penal adulto, que daí a gente ampliaria essa faixa etária até os 25 anos, que aí é um outro sistema de atendimento e de responsabilização do jovem, né? Então, como a juventude ela perpassa a adolescência e a fase do jovem adulto, tem essas características um pouco diferentes na hora da execução, porque daí pela lei, a partir dos 18 anos, se você comete um crime, você responde no sistema penal. Antes disso, no sistema socioeducativo. Algo a acrescentar, Thiago? Já falou tudo. Tá aprendendo, Karina. Como a falta da liberdade afeta a saúde mental dos jovens privados de uma liberdade? Primeiro, essa pergunta importa, né? Por quê? Quando a liberdade ela tem interferência direta na nossa saúde mental. A pandemia nos mostrou isso. Né? Na pandemia, ficamos privados em nossos lares. Num ambiente, para alguma parcela da população, um ambiente até mesmo confortável. Né? Eu fiquei na minha casa, um ambiente confortável, e infelizmente algumas pessoas que precisaram ficar em casa, nem mesmo a casa era um ambiente confortável ou longe de violência e tal, né? Mas se a gente, mesmo estando num ambiente confortável durante a pandemia, privados, né, temporariamente da nossa liberdade, nem é de uma liberdade total, se isso já gerou tanto sofrimento, imagina para um adolescente, para um jovem, na fase em que ele está de desenvolvimento tão importante, ser privado da sua liberdade, dessa sua possibilidade de experimentação do mundo, porque eu acho que a adolescência tem essa característica, né? A gente quer experimentar tudo, né? Quer viver tudo. E aí a gente é privado por algo que foi a nossa responsabilidade enquanto adolescente, e ter que lidar com isso, estando aí aprendendo a lidar com tantas coisas e ter que lidar com mais esse fator que é bastante intenso. Então, a liberdade afeta muito a saúde, a privação da liberdade afeta muito a saúde do adolescente ou de qualquer pessoa que esteja em situação de privação de liberdade, porque ela nos limita bastante, assim, em termos de enquanto sujeitos. Eu acho que pensar o ser humano enquanto sujeito e não associar isso à liberdade é muito complicado. Então, acho que o impacto é muito grande na saúde mental dos jovens. Na minha experiência, tenho vivido e sentido isso. Mas quando eu fiz a pergunta é porque muitas pessoas associam, bom, se ele perdeu a liberdade porque ele cometeu um ato infracional ou um crime, sim. E daí, então, ele vai deixar de ser sujeito. E se ele deixa de ser sujeito, talvez a pergunta se a liberdade afeta a saúde mental não importa. Então, por isso que eu fiz a pergunta de provocar, né, esse pensamento. E daí, Thiago, fiquei pensando que do ponto de vista filosófico, então, né, quando eu estava falando, eu fiquei, nossa, o que o Thiago tem a dizer sobre isso? O que a Karina está trazendo para nós de discussão de adolescentes em conflito com a lei não é muito distante daquilo que a gente assiste ou lê, por exemplo, dos Miseráveis, que a gente assiste a trajetória do Jean Valjean, que foi preso nas galés porque é uma bom pedaço de pau. E a gente assiste a trajetória dele até envelhecer para conseguir emprego e conseguir se refazer na sociedade. Tudo bem que uma ficção, ele acaba depois mudando o nome, etc. Mas isso que a Karina está trazendo é um conflito clássico que não só o Brasil, né? Com certeza. Mas é um conflito global, de fato, né? Essa é minha pílula. Como deve ser o posicionamento ético de um psicólogo nos atendimentos desses adolescentes? Primeiro que é o posicionamento ético de psicólogo em qualquer condição de atendimento a sujeitos e grupos, né? Mas acho que alguns espaços em que a gente atua, a questão da ética acaba sendo mais difícil de ser gerenciada. Um espaço de atendimento de adolescentes privados de liberdade é essencialmente um espaço interdisciplinar. Então, a gente precisa ter uma posição ética e dosar um pouco, né? Por exemplo, a questão do sigilo, embora a ética não é o sigilo somente, o sigilo compõe a ética, né? Mas
a gente precisa compartilhar informações com uma equipe. E isso, às vezes, tem um limite que é da autonomia profissional, nos é garantido isso enquanto profissionais, de termos autonomia daquilo que a gente entende que é possível ser compartilhado ou não, mas é complexo porque envolve outras relações. Então, embora algumas questões a gente entende ser necessárias serem partilhadas, em uma equipe você nunca tem noção de como isso realmente vai ser gerenciado. Mas acho que essa é a principal característica, pelo menos, da realidade em que eu atuo. O desafio da ética no contexto da interdisciplinaridade. A ética é difícil também, porque às vezes esse sujeito está em risco mesmo da sua integridade física, seja por alguma coisa que ele mesmo está vivenciando, do ponto de vista, por exemplo, de pensamentos em relação a suicídio, mas também em risco de sofrer uma violência dentro desse espaço, né, institucional. E aí, como você maneja isso, como você cuida disso, exige muito essa reflexão ética do respeito ao outro, né? E acho que a questão ética na privação de liberdade passa também pela questão do disciplinamento, que é outros pensamentos que me vêm assim. A instituição, ela exige a disciplina, que é importante. É importante ter disciplina no nosso dia a dia, não só na privação de liberdade. Mas a gente sabe que nesses espaços, essa disciplina ela é exigida para além da realidade do nosso dia a dia fora de uma instituição de privação de liberdade. Então, isso é muito complicado, porque muitas vezes o psicólogo entra nesse movimento de também exigir a disciplina, e a gente corre o risco de não dosar, não ter um equilíbrio entre aquilo que é necessário para a disciplina, para a organização, para o bem-estar de todos que estão presentes naquela instituição, e daquilo que passa um pouco para essa questão até de julgamento social, né? De que, como o Tiago havia comentado, eu deixo de ser sujeito e passo a ser o monstro, né? Que está ali privado de liberdade, e aí então é preciso estar sempre lembrando disso, estar sempre cuidando e refletindo sobre isso. Essa questão ética que a Karina traz me faz pensar também de um limite muito delicado do cuidado e da tortura. A gente não pode se esquecer que a nossa profissão, ela se baseia nos direitos humanos. Exatamente. E a gente não pode perder de vista a dignidade humana. De que o nosso saber, a nossa prática, a nossa sensibilidade também, ela precisa estar aliada às necessidades desse sujeito, que muitas vezes a sociedade não vai considerar como sujeito. Sim. E daí o limite do cuidado, da tortura, da ética e da violência caminham juntos. Por isso que é sempre uma ação reflexiva, ou uma ação crítica. Sim. Porque não tem caixinha. Não mesmo. Por mais que nosso conselho nos sirva de várias cartilhas de atuação técnica que são extremamente relevantes e importantes para a nossa prática, existe sempre, a experiência sempre escorre das nossas mãos. Sempre. Tem sempre uma lacuna ali, né? Exato. E por isso que a ética é sempre um exercício reflexivo, né? Quais são os exemplos de promover uma saúde mental para esses jovens? Assim, tipo, algumas condições. Acho que a primeira coisa é eu lembrar que não sou eu que promovo saúde mental enquanto psicóloga para esse jovem. Que entra o que a gente discutiu lá no começo, né, Tiago? De que promoção de saúde mental, seja para o jovem privado de liberdade ou para qualquer sujeito da nossa sociedade, envolve o acesso a políticas públicas, o acesso a relações que respeitem a sua integridade enquanto sujeito de direitos, que respeitem a fase de desenvolvimento, né? Como é que eu vou exigir de um adolescente que ele tenha a mesma maturidade que um adulto tem, né? Então, a maneira como a gente se relaciona com esse jovem enquanto equipe ali, mas a maneira como a gente promove a relação dele com a família, a relação dele com a comunidade, acho que isso
É um dos parâmetros, não sei o que o Thiago pensa. Eu tava olhando pra gente, sim, exato, é isso. É isso, aulas e aulas. Né? Não, com certeza, né? E essa questão da maturidade na adolescência é uma questão que a gente precisa problematizar também. Porque muitas vezes o estigma central é adolescente, mas cometeu certa ação que um adulto poderia fazer. Só que a gente não sabe qual que é o processo desse adolescer. Sim. A gente não sabe. E tem-se muito uma ideia do que é ser adolescente. Tem. E na prática, como que essa pessoa se faz adolescente. E a gente recorre novamente na questão daí mesmo filosófica da liberdade. E que esse adolescente ele não é adolescente per se. Ele se faz adolescente no contexto que ele está. E muitas vezes é um contexto que nós não daríamos conta. Nós adultos não daríamos conta. E essa é uma questão, né? Quem é esse adolescente que se faz em conflito com a lei? Ou se é que ele se faz, né? Igual com a professora Débora, né? A gente falando sobre adolescência. E falava que, assim, é muito esquematizado, muito colocado um paradigma, assim, de que o adolescente, ele é o rebelde, ele é o problemático, né? Ele é o revoltado, não porque, né? Ai, o aborrecente. Ai, olha como ele tá, essa aborrecência, né? Mas quem falou que o adolescente, ele é assim, né? O que faz ele ser assim? Você não olha que ele tá numa transição de ser criança, de olhar o mundo de uma forma tão, né, encantada, e de repente você tá indo para uma responsabilidade que te colocam, e daí nisso você tem que se entender em sociedade, se entender sozinho ali, né? Então isso vai te causar. Se um adulto, já sendo adulto, ele fica, né, todo sem, meu Deus, o que está acontecendo? Ele dirá um adolescente, né, que está começando a sair essa transição. Então não é sobre ser o rebelde, ele está tentando se organizar ali, né? E a forma como ele reage, a vivência dele é diferente da minha. Eu fui uma adolescente diferente do que você foi, né? Sim. A gente é mais parecido do que, por exemplo, com vocês, né? Porque o tempo muda também a forma como é adolescente. Eu tenho minhas irmãs pequenas e eu falo, mãe, mas nossa, eu não era assim não, mãe. Eu falo, mãe, não era. E minha mãe, claro, né? Você era, que são 16 anos de diferença, então já muda, você vê quanto é isso. O tempo que você vive muda, a sociedade que você tá muda quem você é. Então, nisso que você falou, Isa, eu acho interessante pensar que apesar da gente falar de todas essas diferenças, né, que tem a ver com o tempo, um tempo que é histórico, um tempo que é cronológico, o estigma em relação ao jovem, né, porque o conceito de adolescência ele vem depois, mas a ideia da diferença, né, de ciclos de vida sempre esteve presente na sociedade. Então, eu vou falar do jovem aqui, de uma maneira geral, ele sempre foi criticado. Isso desde a antiguidade. Ele sempre foi uma questão, né? E apesar de todas as transformações que a gente viveu, que a gente está destacando aqui, políticas, econômicas, sociais e culturais, essa questão do adolescente ainda visto como difícil, né? Como um problema, ela perpassa a nossa história, ele ainda se mantém com mudanças. E aí eu acredito que tenha muito a ver com como a nossa sociedade, apesar das transformações, ela tem dificuldade em lidar com as críticas, com questionamentos. Acredito que estamos todos sempre construindo nossa subjetividade. Mesmo quando chegarmos na nossa fase idosa, continuaremos esse processo, é um processo constante. Mas em cada fase da vida, em cada momento que a gente estiver se transformando, a gente vai passar por um questionamento. Seja, uma mulher adulta, posso passar um questionamento em relação a determinados relacionamentos que eu estou tendo, como eu me coloco nesses relacionamentos, vou questionar esses relacionamentos e vou mudando a minha forma de me entender enquanto sujeito num relacionamento afetivo, por exemplo. Isso com uma pessoa adulta. Eu preciso questionar o que existe para que eu possa construir algo novo, né? É a dialética, né?
um adolescente, ele faz isso porque ele está precisando, e de uma maneira talvez um pouco mais intensa que nós adultos e pessoas idosas, porque ele está precisando se fortalecer ainda e entender minimamente quem ele é enquanto sujeito. Então, ele tende a fazer isso de uma maneira um pouco mais intensa do que a gente faz em outras fases. Mas, questionar, seja a família, que é um ambiente em que o adolescente pode questionar, seja o espaço escolar em que ele vive, a comunidade como um todo, né? Isso incomoda. Então, é o adolescente que é revoltado ou é a sociedade que continua mantendo um olhar cristalizado sobre a adolescência, né? E é isso que, enquanto psicólogos, nós precisamos desenvolver. Porque, gente, não é fácil achar profissionais, não estou nem falando da psicologia, estou falando de qualquer área, que queiram trabalhar com adolescentes, por exemplo. E se a gente passar nos cursos de psicologia Brasil afora, com que público você gostaria de trabalhar? Ou é o público infantil ou é o público adulto. Porque o adolescente, o idoso, né? Não desejamos. Não né? desejamos. Qualquer coisinha que a gente faz, assim, por exemplo, a gente tá ali no período da adolescência, aí deu um trabalhinho, não, é adolescente, isso e aquilo. Sim. Em questão da saúde mental dessa criança, assim, desse adolescente, muda muita coisa? Tipo, pode prejudicar em algo lá na frente? Eu acredito que sim, naquilo que o Thiago estava falando no começo. A gente precisa validar o que os nossos jovens trazem. Quando você cita isso de que, tá, ou fala assim, vai passar, né? Porque quando não há do que é para falar assim, é uma fase, vai passar. E aí eu não dou importância. Eu não dou importância. Então, assim, se eu não valido aquilo, a fala, né, daquele adolescente, e isso também a gente faz muito com as crianças, de não validar a fala das crianças, mas ao não validar a fala é como se eu não validasse a existência. E olha que pesado isso. Exato. Gente, que frase. É isso? Essa frase dava com a toalha. É isso. E quando você traz aquela ideia, será que repercute a longo prazo? Sempre repercute. Sempre. O estudo fica um pouco. Isso é um problema do mundo, né? O resíduo. O estudo fica um pouco. Sempre fica. As ausências dos respingos, das violências. Quando a gente pensa, por exemplo, na noção de responsabilidade cívica, de adultos independentes, adultos com apegos responsáveis, adultos que dão conta das emoções, que conseguem manter um diálogo, adultos que conseguem questionar sobre si, sobre o outro, sobre o mundo, a gente está pensando também numa criança que foi abraçada, que foi validada, num adolescente que foi visto enquanto sujeito capaz de fazer isso. Tiago, eu lembrei, não sei se vocês já viram uma entrevista do Emicida, né? Nossa. E ele fala que ele é hoje o Emicida por causa de uma professora que enxergou ele, que validou a existência dele em algum momento e tornou, assim, abriu um mundo de possibilidades através dos livros, da educação, que ele fala que ela observou que ele aprendia pelas histórias em quadrinhos. Então, ela transformou todo o conteúdo que ela precisava trabalhar com eles em sala, para ele, em histórias em quadrinhos, porque era a linguagem que ele compreendia. E a gente tem o Emicida. Exato. De alguma forma, né? Com certeza. A gente também tem, você me fez lembrar da Carolina Maria de Jesus, que é uma pessoa também que se alfabetizou depois de adulto, mas que passou uma adolescência bastante intensa, e a nossa Conceição Evaristo, que é uma mulher negra hoje, professora da área de letras, que conseguiu acesso à sua validação da sua existência nos livros também. E ela traz essa questão como do Emicida, mas ela menciona as mulheres lavadeiras. A mãe, as tias costuravam os papéis que elas encontravam no lixo, que livros de que as donas brancas ricas que entregavam para elas, né? Nos livros usados ela encontrou um alento, inclusive com a biblioteca pública. Para pensar que essa mulher negra, esse homem negro, essas mulheres, essas pessoas, todas elas, em algum momento foram validadas enquanto sujeito, mas sujeito que se emociona, que se irrita, sujeito vivente mesmo, né? Então, talvez eles sejam exemplos vivos de que sim,
Uhum. A saúde mental na adolescência, ela é um ponto de partida. Ele é um ponto de partida, não só na adolescência, na infância também. Sim, com certeza. Mas são pontos de partida, nunca pontos de travessia, de que vai passar, eu não faço. Não, até porque tudo quem a gente é hoje é a atribuição de tudo que nós vivemos, né? Um pouquinho de tudo. Então, não é só o eu adulto. Eu não surgi assim, né? Surgi adulta. Não, eu passei, fui criança, vivi certas coisas, fui adolescente. E isso de vai passar, né? É uma coisa, a gente ouve muito isso. A gente ouviu tanto, né? E pode até passar, mas a questão é que a passagem também é um processo. Sim. Eu acho que isso é a diferença. Viver todas as etapas. Todos os processos O são vai importantes. Passar é mais vai se transformar, né? Isso. Ele vai se transformar. É isso. Ele vai deixar de ser isso como é hoje e vai Perfeito. ser de uma outra forma. Falou Isso tudo. aí. É isso. Ai, vamos lá. Quais ações a pessoa em particular pode tomar para promover sua saúde mental? Olha só, que Pessoa. interessante. Pergunta importante aí. É importantíssima. Pessoa em particular. Terapia é uma delas. Terapia ali, ó. Terapia, bota numa conta, né? Conta de água, luz, aluguel, terapia. Terapia. É uma conta, Já. gente, conta fixa. Coloca lá no cartão de crédito, assim, débito automático. Terapia. Terapia. Tá entre essencial. Né? Mas é aquela coisa também, não podemos colocar a terapia como signo exclusivo de saúde mental. Sim. Quando a gente pensa em saúde mental, a gente pensa em existências que são validadas, legitimadas. A gente está falando de questionar se o meu lugar no mundo dá conta do meu desejo, se ele dá conta dos meus projetos, se ele dá conta de mim. Né? A gente pode pensar que refletir sobre as nossas relações interpessoais, vamos pensar, por exemplo, que esse ano, como nunca a gente falou de relacionamentos abusivos, Sim. a gente falou de feminicídio, a gente falou de desigualdade social também, que são marcas da pandemia, que na verdade são marcas nossas, históricas, coloniais até. Sim. Que a pandemia veio e deu uma rasgada e aumentou. Tudo isso vem do particular e também vem do coletivo. Né? Tá vendo que assim, o privado é público e o público é privado. Sim. Vocês perceberam isso, né? Que as nossas ações particulares, elas são políticas, elas são sociais. Não adianta. Eu penso também que essa questão do que a gente pode fazer enquanto pessoa, a primeira coisa é a gente não achar que a gente é responsável exclusivamente, única e exclusivamente pela nossa saúde mental. Porque isso tira um peso das costas. Tira um peso. Da hora que eu estou pensando, eu não estou dando conta, e eu poder falar, tudo bem. É eu poder respirar, poder olhar que é um processo, nesse sentido do que vai passar, mas como um processo que eu estou vivenciando e que algumas coisas não cabem a mim. Eu acho que isso tira um peso das costas. Só que não é um exercício fácil de ser feito, por isso que muitas vezes a gente precisa do auxílio de um profissional, de um psicólogo, para poder dar conta de lidar com isso. Né? Mas se a gente pudesse falar isso, colar você falou agora há pouco, fazer uma tatuagem, mas se a gente pudesse colocar no espelho todo dia, olhar e saber que eu tenho uma responsabilidade pela saúde mental, pela minha saúde mental, com certeza, mas que ela não é exclusiva minha. Eu vou tentar o meu melhor naquilo que me é possível no dia a dia. Né? Talvez em determinado momento não vai dar para a terapia entrar na conta. Exato. Isso que seria até uma pergunta minha. Por exemplo, tem pessoas que não é tão abertas para terapia. A saúde mental não está tão em dia assim, mas ela não opta por fazer uma terapia. Teria alguma dica em específico para conseguir ajudar essa pessoa? Eu acho que fazer coisas que nos faz bem, Sim. né? E aí cada um vai encontrar isso em um espaço diferente, né? O esporte
é uma ferramenta que auxilia muito, né? Aí, qual vai ser esse esporte? A gente vai descobrir. Da sua preferência. Né? Você vai descobrir. E aí, nesse sentido, alguns esportes são mais acessíveis, né? Posso fazer uma caminhada, eu posso fazer uma corrida, né? Então, alguns esportes, né, a gente tem acesso gratuito, vamos dizer assim, né? Então, é uma via importante. Para outras pessoas, alimentar a sua espiritualidade é importante, seja através de uma religião ou de qualquer outro tipo de, né, de prática, né, voltada à sua espiritualidade. Isso pode ser um fator de proteção à nossa saúde mental, depende um pouco também de como a gente dosa isso. Então, buscar essas possibilidades ajudam. A gente pensar que ambiente que eu estou, eu tenho como fazer escolha, né, que nem sempre isso é possível, gente, de procurar outro trabalho, de encontrar um trabalho que me faça melhor, né? E nesse sentido eu preciso me conhecer também, né? De buscar, talvez, pensar as relações de amizade, as relações afetivas, né? Eu penso que algumas reflexões e escolhas a gente pode ir tentando fazer, né? Que tem lugares que não nos cabem mais. Exato. Que não fazem bem, e a gente precisa, às vezes, sair desses espaços. São, sim, atitudes que a gente pode, em alguma medida, tomar no nosso dia a dia, né? Assim. Sim. Hoje em dia, em termos de saúde mental e de políticas que observam isso, a gente tem também o CAPS, Com certeza. né? O CAPS, de atenção psicossocial. Centro de atenção psicossocial. Atenção psicossocial, nós temos também o Sistema Único de Saúde, que é um grande aliado em relação à saúde mental. E aquilo que a Karina traz para nós é ver a saúde mental de uma forma mais ampla, pensando que é justamente essa questão de bem-estar e a questão de como eu posso me fazer nessas situações que colocam a minha vida em risco. E essa vida que é emocional, que é espiritual, que é biológica, que são todas essas esferas, né? Sim. E saúde mental, ela é um processo, né? Ela demanda de muita auto-reflexão, né? Essas atitudes que a professora falou, elas não são do dia para a noite, né? Vou saber qual é o esporte que eu gosto, ou então qual a atividade que me faz bem, que me faz relaxar. É um processo ali de você se conhecer. E se conhecer, nossa, né? Difícil. Exatamente. É experimentando novas coisas, né? Vai ter uma hora que você vai achar alguma coisa que você quer um pouquinho mais que a outra e vai ser feliz com isso, de certa forma. Quais ações um psicólogo deve fazer para promover uma boa saúde aos seus pacientes? Nossa, olha que interessante. Interessante. Eu acho que a primeira delas, mas que é uma prerrogativa para todo profissional de saúde, é o acolhimento. Que é uma coisa que vem sendo discutida na psicologia, com as agentes comunitários de saúde, com médicos, fisioterapeuta, toda a cadeia da saúde. E em seguida, além do acolhimento, a nossa capacidade de conseguir também não só acolher o sofrimento, mas também de problematizá-lo. Algumas linhas falam até perturbá-lo, questioná-lo, confrontar esse sofrimento. Né? E além disso, a gente retorna na ética. É uma psicologia que tem um cuidado ético. E o nosso fazer, ele está ali em cima do murinho da tortura. Às vezes uma sobrancelha que levanta, que é um seu julgamento, né? Às vezes uma intervenção que compactua com pensamentos excludentes e a gente não percebe. Tudo isso está nas minúcias, no gesto do psicólogo, quando a gente pensa em psicólogo clínico. Isso é uma das coisas, né? Já quando a gente vai para os âmbitos das equipes multiprofissionais, a gente vai trazer também esse gesto para a equipe. Né, de como a equipe nos enxerga e de como que muitas vezes a nossa imagem que a equipe vai emanar, de certa forma, vai influenciar no usuário daquele serviço. Com certeza. Né? Eu concordo, assim, com as questões que o Thiago falou. E lembrando sempre, o psicólogo não vai dar conta disso sozinho.
Então, porque não é a promoção de saúde, a gente contribui muitíssimo para esse processo. Mas, por exemplo, em determinado momento eu preciso identificar ali, mesmo no âmbito da clínica, né, o nível de sofrimento que esse sujeito se encontra. Tá tamanho que ele vai precisar de uma intervenção medicamentosa, e daí eu preciso fazer um encaminhamento com o psiquiatra, né? Então eu preciso ter sempre esse olhar. Eu tenho falado aqui com o meu cliente, meu sujeito, né? Meu paciente, depende um pouco das perspectivas, né, da psicologia, e identificar onde eu preciso buscar possibilidades nessa perspectiva também interdisciplinar. Quando a gente está nas equipes, isso fica mais claro, parece mais óbvio. E às vezes quando a gente está na clínica, que a clínica me parece às vezes um pouco solitário, né, Thiago? Temos Thiago que tem essa encarar experiência. isso. Mas eu acho que pensar é um processo solitário, mas que eu posso expandir. Sim. Eu posso acionar ferramentas importantes, né? Eu lembro que tinha uma colega minha, psicóloga, que ela clínica, e ela encaminhava alguns pacientes dela para projetos sociais, projetos de cultura. Então ela também estava antenada. O que tem? Tem um projeto de dança, tem um projeto de música, tem um projeto, né? E ela começava a sinalizar isso como possibilidades, né? De trazer essas possibilidades. Não é a gente que vai determinar se o sujeito vai aderir a ela ou não, mas trazer essas possibilidades também é importante. Então, estar atento ao que acontece na sociedade também é importante para que a gente consiga ajudar o nosso sujeito ali a ter a sua saúde mental melhorada, transformada. Exatamente. Tá, vamos para a próxima. O Brasil é um dos países onde mais matam pessoas da população LGBT. Um dos pontos mais críticos que pessoas da comunidade LGBT enfrentam é a solidão, pela exclusão social e a violência estrutural. Desta forma, é percebido que quando uma pessoa está em uma relação que de alguma forma a fere, a desrespeita ou a impossibilita de ser ela mesma, essa relação vai acarretar demandas emocionais, afetando também sua saúde mental. Sendo assim, de que forma a psicologia pode contribuir para a desconstrução das desigualdades sociais e de gênero e dar o acolhimento necessário para esse público nessas situações? Sim, essa questão ela é uma questão assim diamante para nós, porque a gente vê cada vez mais a comunidade da diversidade de gênero e de orientações sexuais, ela vem crescendo. E ela vem trazendo novas demandas e novos modos de sofrer também. Um termo que inclusive a Dani Barreto traz muito nas violências invisíveis, que ela gosta muito de utilizar, invisíveis. São essas violências que a própria psicologia produz e ela não se percebe fazendo isso. Muitas vezes intervenções heteronormativas, que consideram, por exemplo, apenas a união entre homem e mulher, aquela união que é saudável, práticas monogâmicas, ou às vezes práticas de um sistema, pensando no cisgênero como aquele gênero supremo, daí toda uma comunidade trans que acaba sendo vulnerável. Como que a gente pode lidar com isso repensando a psicologia? Isso é um ofício, sim, coletivo. Não é só prática, é repensar as nossas bases, é repensar quem nós estamos lendo, quem nós não estamos lendo. Além disso, repensar inclusive o lugar onde a gente está. Será que esse usuário que chega no Sistema Único de Saúde estão lendo o nome social dele, ao invés do nome morto, quando a gente pensa na disforia de gênero? Será que essa usuária, esse usuário, na hora em que vai ser flexionado o gênero, ele vai ser respeitado? Quando ele trouxe questões biológicas, da hormonização, será que o médico, a enfermeira, eles tiveram um olhar, inclusive, que o próprio psicólogo pode dar para a equipe, de respeitar as demandas dele ou dela? Ou outras flexões de gênero? Veja, quando a gente pensa na LGBTQIAPN+, fobia, nessas fobias, hoje em dia a gente também pensa numa espécie de intersecção. O que é isso?
É pensar que existem marcadores da diferença, então classe social, gênero, raça, orientação sexual, que assim como uma rua em que temos um cruzamento, o meio é a experiência de sofrimento dessa pessoa. Então, por exemplo, é muito diferente uma vivência de uma mulher trans negra de uma mulher trans branca. Ou de uma mulher trans que está em uma situação periférica, numa situação de classe média, etc. Sim. Então, é uma questão super interessante. E não adianta, a gente precisa refazer as bases da psicologia na prática e na teoria. E daí retorna a questão que a Karina traz. Essa psicologia, ela precisa ser social. Não é nem questão, é tese. Porque uma psicologia que ela não observa isso, ela não é psicologia. Simples assim. Ela é mais um instrumento de violência, de disciplinamento dos desejos e corpos. E quem traz isso com muita força é a professora Dani mesmo. Que inclusive fui aluno, né? Então posso aqui citar ela de cabeça e de aulas. Mas inclusive é uma das coisas que ela, mas como também outros autores o nosso Teixeira Filho, professoras como Bárbara Anzolin, a professora Dani Barreto, o professor Rogério, nós temos também outros autores do Brasil e da América Latina repensando todas essas questões, né? Bom, é tudo isso e mais um pouco que o psicólogo pode fazer para diminuir essas desigualdades, né? É porque tudo está em constante transformação, mudança, desenvolvimento, né? Então, automaticamente, por isso que até quando falo, né, você sai da faculdade, né, você nunca vai parar de estudar. Com certeza. Né? Sim. Sempre vai estar dentro do que está acontecendo, da demanda que tem, né? Porque igual um médico, as técnicas mudam, o tratamento muda, um psicólogo também vai mudar, né? A sociedade muda, então você também muda a forma como você vai enxergar ele, né? Sim. Então, A gente precisa lembrar que esse corpo, que é marcado por tantas desigualdades, tantas violências, também tantos desejos, tantos projetos, é um corpo em movimento. Nós somos assim, né? Dar conta desse movimento é um desafio de fato, né? Dar conta do movimento sem cristalizar ele. Referente à comunidade LGBT, eu acredito que tem bastante pessoas sofrendo algum certo de preconceito todos os dias. Pode ser também pela população, até pela família, e não tá com a saúde mental em dia, vamos dizer assim. Teria alguma dica para essas pessoas, para poder melhorar o dia a dia delas, poder passar por isso de alguma forma boa? Com certeza. Eu acho que a primeira dica é ressignificar a família sanguínea. Pensar nas famílias, daí nas amizades que escolhemos, nos coletivos que a gente pode se unir. Uma das violências talvez centrais, quando se fala de LGBTQIAPN+, fobia, é quando a gente percebe que a família, que ao invés de ser o centro do cuidado, acaba sendo o centro da tortura. E daí esse jovem, essa jovem, acaba tendo que se filiar a comunidades, a grupos de outras pessoas, seja comunidade trans, gays, lésbicas, bissexuais, etc. Nesse sentido, né? Filiação nas comunidades, a psicoterapia sem dúvida, né? Sim. E inclusive aquela questão não só desses coletivos que são presenciais, inclusive de ONGs que tiram essas pessoas das ruas muitas vezes quando são expulsas de casa. Mas também o próprio debate, como estamos pensando em mídia social, que também pode ser muito interessante, pode ser muito acolhedor. Às vezes, com ressalvas. Mas existem comunidades também virtuais que podem amparar, em termos até de acesso à saúde, orientações várias, e inclusive nesse acolhimento Que da pode estar moradia. acolhendo. usa isso ao favor, né? Tipo, as tecnologias estão aí e as redes sociais, assim como elas podem adoecer, elas também podem ser um meio de informação, né? Estamos aqui por mudança. isso. Estamos aqui exatamente para isso, né? Exatamente. E igual eu estava conversando com o professor Tiago antes, né, aqui do podcast, do quanto, tipo, é importante você se achar ali, achar pessoas que compartilham de uma realidade parecida com a sua, né?
de certa forma, você não vai ficar tão... Porque eu sofro assim, nossa, eu, né? E não, tem outras pessoas que entendem um pouco, né? E compartilham aquilo. Sim. Então, fica mais confortável. Sim. E agora a última, né? Pra gente encerrar esse dia maravilhoso aqui, essa troca. O suicídio é a terceira principal causa de morte entre adolescentes de 15 a 19 anos. Visando ter uma mudança nas estatísticas, quais intervenções são recomendadas para promover a saúde mental dos adolescentes? Perfeito. Bom, você começa, tu vai? Não, pode falar. Então, bora. Quando a gente fala de intervenção em relação ao suicídio, a gente pensa em fatores de proteção, sejam eles diversos. Como a gente mencionou aqui, acesso ao serviço público, acesso à moradia, acesso à alimentação, acesso à cultura e etc. Tudo isso vai impactar nesse sujeito que ele vai ser autor de suicídio. Hoje em dia a gente não fala mais, por exemplo, o suicida ou a pessoa cometeu o suicídio. A Karina coloca muito essa palavra cometeu para o adolescente que pratica um ato infracional. Sim. Cometeu traz todo um peso legal de crime, né? Sim. E de marginalização desse sujeito que tenta tirar a vida e que muitas vezes não consegue. E daí tem a estigmatização dos profissionais de saúde, por exemplo, né? E da sociedade civil em geral. Então, a intervenção ela tem que ser baseada nisso. O que vai ser, não pode ser muitas coisas. Muitas coisas. Hoje em dia nós temos, por exemplo, simpósios para discutir sobre isso. A gente tem uma iniciativa do Instituto Vitaleri, se eu não me engano, mas uma iniciativa internacional, mas que o Brasil também acolheu, que é a Colcha da Memória Viva, que é uma colcha que os sobreviventes do suicídio, que são os enlutados, eles costuram a foto dos filhos, dos tios, dos pais, e quando tem reuniões, eles deixam expostos para que essas vidas nunca sejam esquecidas. A gente tem discutido cada vez mais também políticas de humanização nos serviços de saúde e também na própria psicologia. E até mesmo trazer esse debate para as outras áreas do conhecimento, educação, o esporte principalmente, né? Eu penso que um pouquinho diferente, assim, para além, né? Me chama a atenção, né? Essa questão do suicídio, principalmente por jovens, assim, que é um índice muito alto, de pensar na cultura do cancelamento. A gente já conversou uma vez sobre isso nos corredores da faculdade, eu e Thiago. Sim. Tem sido, e não é só o jovem, mas eu acho que o jovem acaba sofrendo um impacto maior porque isso perpassa as mídias, né? Então, a Isabela tinha falado dessa questão das tecnologias, das mídias, por isso estamos aqui, dessa ideia de que algo que não está da maneira como eu gostaria, ou alguém que não é do jeito que eu gostaria, eu cancelo. Eu cancelo como se fosse possível eu apagar a existência de alguém, né? Ao mesmo tempo que a gente faz isso com o outro, em vez da gente tentar lidar, resolver, conversar, eu tento eliminar essa pessoa. Eu acho que esse movimento acontece, porque a gente conversou sobre essa relação do cancelamento do outro, né, Thiago? E enquanto você estava falando, eu fiquei pensando aqui se a gente não está fazendo isso com a gente. Se autocancelando, né? Se autocancelando e não respeitando os processos que a gente está vivendo. Isso, para mim, tem a ver com uma questão cultural. A necessidade de que tudo se resolva muito rápido, que a tecnologia traz. A gente, tudo tem que estar bem, né? Uma mudançazinha, eu tô dando conta de lidar com isso? Algo que eu tenho que esperar um pouco mais para acontecer, eu tô dando conta? Então, o modo como nós estamos lidando com as nossas dificuldades, colocando essa celeridade para resolver tudo, eu acho que isso tem impactado também. Sim. Eu acho que poder dialogar sobre isso, sobre uma cultura de paz, né? Mas uma cultura Sim. de respeito ao outro, de um pouco mais lento, sabe? E acho que nesse sentido aprender com os idosos é maravilhoso, com a experiência que eles têm de vida, né?
Então, de talvez colocar a nossa vida num outro ritmo também. E a gente perpassar isso. Perpassar aquilo que a gente falou no começo. Tem hora que não vai estar tudo bem. Né? Não precisa estar tudo bem sempre. Você não tem que dar conta de tudo. Mas nós temos as redes de apoio. Vamos buscar por as nossas redes de apoio. Né? Acho que só vamos conseguir resolver não. A gente só vai conseguir lidar melhor com essas questões de suicídio no coletivo. Exato. Fortalecendo relações. E validar o que a pessoa está sentindo, né? Com Validar o que ela certeza. sente e a gente validar o que a gente sente. Exato. O ato de tirar a própria vida, ela tem um paradoxo desse. Esse meu ato individual, ele é sintoma de uma sociedade que está me adoecendo. Por isso que o ato de tirar a própria vida, ele é individual e coletivo ao mesmo tempo. Essa pessoa está dizendo pra gente que nós fracassamos enquanto sociedade. Sim. Ela está dizendo, é um sintoma nosso, coletivo. Quando alguém se mata, ela está dizendo isso pra gente. A existência dessa sociedade é tão adoecedora que minha vida não dá conta de viver ali. Né? E por isso que a ação, como a Karina traz, é multifatorial. Só que, né, na vivência que a gente tem, assim, o que a gente ouve é, não, a culpa é da pessoa. Ela não sim. aguentou. Ela desistiu, né? Ela não deu conta, mas... Isso já dá pra ver que o defeito está na comunidade. Sim. E a solução também. Exato. Os dois. Eu acho que é isso. As questões, elas estão, tanto positivas ou negativas na nossa vida, elas estão nas nossas relações. Sim. Nas nossas relações, na cultura em que a gente vive, como dificuldades, mas principalmente como potencialidade. E aquela pessoa que nesse momento pode estar passando por esse sofrimento tão intenso, ela também é parte da solução. Mas ela não é a única pessoa que vai ter que dar conta disso, né? Gente, vocês querem compartilhar mais um pouquinho do conhecimento de vocês com a gente? Vocês têm alguma coisa a agregar assim, pro nosso público também? Tem alguma palavrinha pra falar pra gente? Eu só tenho a agradecer mesmo, assim, né? Né? Eu acho que foi além de uma manhã bem vivida. Foi muito gostoso na presença de vocês todos e todas. Porque aqui atrás, gente, Temos- tem um monte de Temos gente que uma tá aqui força-tarefa, por a gente trás, reconhece o esforço de vocês. que E é muito lindo faz perceber. acontecer. É muito lindo perceber que acadêmicos de psicologia do segundo período que tem esse engajamento e essa sensibilidade tão grande, né? Isso nos emociona muito. Com então certeza. foi muito importante, foi muito gratificante de verdade. A gente aprende, né, com nossos professores, mas os professores também estão em constante aprendizado com Sim, os alunos. sim. Sempre, sempre. Então, Eu- é uma troca muito gostosa, assim. Sim, eu também agradeço a oportunidade de estar com vocês aqui, enfatizar a importância desses espaços, a importância que nós, enquanto psicólogos, psicólogas, estudantes de psicologia, a gente ocupe mesmo os espaços da mídia com informação, com discussão, reflexão, sem respostas prontas, porque a gente está fazendo um desserviço. Então, queria parabenizar pela escolha do tema, pela maneira como a gente pôde trazer, às vezes, mais perguntas para a gente pensar do que respostas. Eu acho que é esse o serviço que a gente tem que prestar para a comunidade, né? Que para quem esteja assistindo a gente, Sim. poder se Refletir sentir, um refletir, pouquinho. mas se sentir acolhido de que não temos respostas também, Sim. mas temos possibilidades, e acho que isso é o que fica desse encontro, assim, para mim hoje, né? Do quanto a gente pode estar sempre aprendendo e trocando com o outro, né? Sim. E que nada sai como esperado, né? Porque a gente vem assim, Aham. não, vou fazer essa pergunta, aí vocês vieram, vou responder assim. Aí chega aqui, é de outra Sim, forma, totalmente né? diferente, E é as conversas. muito melhor do que a gente esperava. Sim, tudo conforme o inesperado sempre, né? sempre. É o poder do encontro. Poder Sim. do encontro. Poder das relações. A gente que agradece, né, por ter tirado esse tempinho aqui, ter partilhado suas experiências, né, seus conhecimentos. E daqui uns anos vai ser a gente passando isso, né, para o outro. Então, a gente leva de coração, né, esse momento e esse agradecimento também a vocês, tá?
Se vocês gostaram, se não gostaram, a gente aceita, né? A opinião, cada um tem a sua forma de dar seu feedback aí. Sim, só para encerrar, agradecendo a presença de vocês, como a Isa já falou, compartilhando todo o conhecimento de vocês. Isso é muito importante pra gente, tanto para todo mundo ali. Agradeço também a todo mundo que tá aqui atrás, que também correram atrás e, só a gente sabe o que vocês fizeram, foi muita coisa e muito obrigado. Agradeço de coração a todos que estão aqui. E é isso. Obrigado, gente. Até. Opa, vocês gostaram? Acompanhe os próximos episódios.